palavra ali que eu li de um livro de John Stott, e ele fala que oferta cristã é uma expressão da graça de Deus. Quando nós entendemos o quão gracioso Deus é com o seu povo, isso só causa no nosso coração o desejo de contribuir para o Senhor, de agradecer a Deus com tudo que nós temos, com toda a nossa capacidade, com todos os nossos recursos, o nosso tempo. Então, a graça de Deus que nos alcançou nos faz ter esse mesmo coração do Pai, um coração generoso, amém? E ele está falando isso num contexto da igreja que estava ajudando, queriam levantar ofertas para os irmãos em Jerusalém, que estavam passando por muita dificuldade. Então você vê ali igrejas pobres e igrejas que talvez nem tivessem muito, mas que se uniram para contribuir com a falta de seus irmãos. Então isso é reino de Deus. Não é só você vir aqui, depositar um envelope e cumprir o protocolo, mas você entender que isso tem um objetivo, que isso reflete a generosidade do nosso Deus. Amém? A minha oração, irmãos, é para que todos nós aqui consigamos lidar com os recursos de uma forma diferente do que o mundo tem lidado. As pessoas têm acumulado muito, as pessoas são gananciosas, as pessoas comprometem relacionamentos por causa de dinheiro. Mas nós não somos assim, irmãos, nós somos uma família, nós somos a família de Deus, e essa família quer agradar o coração do Pai, e por isso nós fizemos esse tempo de oferta, consagramos a Deus essas ofertas de gratidão, essas ofertas de ação de graça, e os dízimos também aqui na casa do Senhor. Então que Deus seja louvado, e que nessa tarde todos nós possamos aprender um pouquinho mais a respeito da graça de Deus, amém? Vamos fazer como sempre, né? Dar um abraço aí no irmão que está do seu lado, desejo boas-vindas, dar um abraço caloroso em cada irmão, que o Senhor abençoe, que cada um possa se animar aí, sendo contagiado pelo amor de Cristo, né? É igual quando está num retiro, que o cara já pregou 3 horas seguidas e fala, vamos levantar, gente, vamos dar uma esticada, vamos abraçar o irmão, né? É uma dinâmica aí para despertar o corpo de Cristo. Então, bem-vindo a todos aqui à Casa de Deus. Hoje é um dia especial, é o dia de ação de graças. Começou lá, né, no Novo Mundo, nos Estados Unidos, quando o pessoal que estava colonizando, eles tiveram uma dificuldade, uma grande dificuldade com o estabelecer naquela terra, e de repente, quando eles conseguiram fazer uma grande colheita, eles falaram, esse é o dia de agradecer a Deus. E eles fizeram banquetes ao ar livre, convidando todas as pessoas para participar das bênçãos de Deus. E esse dia, na verdade, pelo que eu sei, ele tem sido corrompido, assim como o Natal, né? O Natal, o máximo que você vê ali às vezes não tem nem como é que é o nome daquilo? Eu ia falar presbitério, mas não é presbitério, o presépio. Às vezes tem o presépio ali, não tem nem o bebê mais no berço, né? Só representativo. Então a gente vai tirando elementos importantes e tirando o significado daqueles símbolos, né? E as coisas viram completamente desfavoráveis para a mensagem do Evangelho. Mas o dia de ação de graças é um dia que favorece a pregação do Evangelho. É o dia que nós falamos, o Senhor nos salvou, o Senhor enviou o seu próprio Filho, Ele enviou tudo que tinha para nos redimir, para nos tirar de uma vida de pecado, para nos tirar das trevas. E hoje nós estamos na luz, nós estamos em Cristo, e isso nos traz vida, amém? Então esse é o maior motivo de nós darmos graças ao nosso Pai. E como se não fosse diferente, né, nós abordamos um pouco sobre gratidão, nós falamos sobre os 10 leprosos, não é verdade? Ontem nós nos reunimos em casa, eu contei lá, tinham 9. Aí eu brinquei, né, o samaritano foi agradecer, e nós ficamos aqui, estavam os 9 leprosos ali, né? Claro, trazendo o significado de que Cristo tira esse pecado da nossa vida, tira a lepra do nosso coração. E foi um tempo muito bom de compartilhar essa mensagem sobre a gratidão, vendo o exemplo de alguém que nem era considerado pelo judeu. Alguém que talvez fosse estranho às alianças, às promessas, mas foi exatamente aquele cara que se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu a Cristo por o que Ele tinha feito na vida dele. Então, nós preparamos para o dia de hoje. Hoje é um dia especial, o dia de ação de graças, e nós vamos usar um salmo para falar sobre a ação de graça a Deus, né? No caso, o tema fala sobre ações de graças pelo favor de Deus. Porque nesse salmo, irmãos, ele é cheio de história em volta dele. E nós vamos ver que Davi, quando escreveu o salmo, ele estava passando por diversas situações. Eu gostaria de ler o salmo na íntegra e depois nós podemos ler ele em partes
conforme a gente vai caminhando nos pontos da mensagem. Então vamos abrir aí Salmo 30. Deixa eu só me recordar se eu conseguir botar ele inteiro. Sim, vamos lá. Se você quiser, você pode acompanhar no nosso telão. E ele começa dizendo assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Que essas palavras desse salmista sejam as palavras que brotem do nosso coração, irmãos. E nós vamos começar falando dos 3 primeiros versículos, que fala sobre uma gratidão especial, uma gratidão, na verdade, pessoal, que cada um de nós podemos dar a Deus. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto desse salmo. Tem 2 fatos importantes que estão envolvidos na história da criação desse salmo. Primeiro, vocês sabem que Davi, ele estava prosperando, ele tinha sido muito próspero nas suas batalhas, nas conquistas das terras, e em estabelecer a nação de Israel. Então ele estava vivendo um tempo de muita prosperidade. E ele, certo dia, falou para o profeta Natã, o profeta que acompanhava o rei Davi. Ele falou assim: eu estou aqui morando num palácio de cedro, enquanto que a arca do Senhor está numa simples tenda. E aí Natã falou assim: faz o que você tiver em mente, Davi, porque o Senhor está contigo. Só que quando Natã saiu da presença de Davi, Deus falou: Natã, é o seguinte, o Davi está querendo construir uma casa para mim. E ele começa a ter um diálogo com Natã. Ele falou: naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã: você construirá uma casa para eu morar? Questionando assim a atitude de Davi de querer construir uma casa. E aí ele fala, depois de um diálogo ali: diga ao meu servo Davi, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. 2 Samuel 7, a história toda, do versículo 2 ao 20. E Davi, a gente vai ver que Davi, mesmo não sendo responsável por erguer esse templo, ele teve muita alegria no coração dele de ouvir essas palavras. Pensa assim, Davi queria realmente construir um templo para Deus. Falou: nossa, Deus está lá naquela arquinha, né? E eu estou aqui nesse palácio enorme, um palácio de cedro, algo luxuoso, suntuoso. Eu quero construir algo para Deus, para habitar, para ali ser a morada de Deus. De repente, Natã recebe a mensagem de Deus falando: não, rei, você não vai construir isso. Mas eu vou levantar de você alguém que virá da sua geração para estabelecer esse templo, para eu habitar ali. E eu vou estabelecer o seu trono pela eternidade. E por isso que se fala a casa de Davi, né? Não é que ele estava construindo uma outra casa para ele, mas aquele templo que representaria a morada de Deus, onde todo o povo de Deus iria caminhar para lá para adorar o Senhor. Então era uma obra muito grande. E Davi, quando escreveu esse salmo, ele escreveu para ser um cântico na dedicação do templo. Então imagina, de repente nós construímos esse lugar e esse salmo foi escrito para ser cantado enquanto estava sendo ali consagrado o templo para o Senhor. Essa é uma questão. Outra questão, irmãos, recentemente, nesse tempo de Davi, houve um recenseamento do povo. O que é o recenseamento do povo? Nós estamos aí com algumas potências, né, no mundo, querendo medir forças.
Então, de repente, você vê os Estados Unidos falando quantos que eles têm de soldados, de exércitos, onde eles estão posicionados, qual é o seu poder bélico, e, de repente, a China, do outro lado, fala, não, nós temos tantos milhões ou bilhões de pessoas, e sempre as nações querem levantar e mostrar que existe um poder bélico para fazer frente aos seus inimigos, ou, pelo menos, garantir a sua própria segurança. E Davi, ele estava já no momento em que ele estava no auge, só que ele resolve fazer um recenseamento, ou seja, ele resolve fazer uma contagem do povo. Você olha a Bíblia, parece tão estranha essa história, porque Deus ficou furioso com a atitude de Davi. Ué, qual é o problema dele contar o povo? O povo não é dele? Mas, na verdade, ele estava querendo ver o quão grande ele poderia ser diante das outras nações, além de tudo que ele já tinha alcançado. Ele contar quantos homens de guerra ele poderia ter para defender o seu reinado, e isso tornaria ele muito mais poderoso. Uma coisa é você, assim, de repente saber assim, eu posso contar com 4 pessoas aqui, mas no fundo eu posso contar com 15, porque outros também se levantam para estar comigo numa batalha. Então Davi sabia que ele tinha um grande exército, mas ele falou, mas quantos será que são? Ele quis saber. É igual você vai lá, né, e você fala assim, tem 1 milhão na minha conta. Opa, tem 1 milhão. Agora tenho 10 reais. 10 reais é pouco, né? Não dá para se orgulhar de 10 reais, mas de 1 milhão já é alguma coisa. Então Davi, quando ele foi fazer a contagem do povo, o Senhor reprovou. Essa história é muito interessante, irmão. Se você quiser, você pode ler lá em 1 Crônicas 21. E foi decretado um juízo terrível por conta desse pecado de Davi. Se eu não me engano, em Samuel também tem essa história. E em uma parte fala que Satanás incitou Davi a fazer a contagem, e na outra fala que foi Deus. Mas, na verdade, todas as coisas acontecem junto ao mesmo tempo. Era da vontade de Deus permitir que Davi fizesse isso, porque Deus tinha uma lição. Mas, ao mesmo tempo, Satanás aproveitou uma brecha de Davi, que estava orgulhoso, estava arrogante, para poder colocar no coração dele. Será que você é tão poderoso assim? Eu acho que você é muito mais do que você pensa. Faz a contagem desse povo e vê o que você tem diante de você. Você pode ganhar qualquer batalha, Davi. Então, ele começou a considerar o quê? O poder humano para defender o seu reinado, e não a mão de Deus, o favor de Deus, como tinha sido até aqui. Então, Deus decretou um juízo terrível para essa questão, e nesse momento ele foi suspenso, porque tem uma história que, vocês já ouviram falar da eira de Araúna, o terreno de Araúna? Foi ali que Davi quis comprar aquele terreno para fazer um sacrifício para aplacar a ira de Deus nessa questão. E eu estava lendo, irmãos, que foi exatamente nesse terreno, ou nessa região, que foi construído o templo. E muito mais que isso, foi feito ali o sacrifício, ou melhor, pedido por Deus, o sacrifício de Isaque. Quando Abraão foi até lá, ele falou, sacrifica o seu único filho. Então ali você vê que está acontecendo um simbolismo de um sacrifício. Davi, ele ia fazer um sacrifício para aplacar a ira de Deus. E isso representa, na verdade, a ação de Cristo, irmãos. Ele que aplacou a ira de Deus por conta dos nossos pecados. Ele se deu em sacrifício. Mas vamos voltar para essa história. Davi foi até o Araúna, lá, o terreno, e falou, me cede esse terreno da sua eira para eu construir um altar em honra do Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno por um preço justo. Só que o Araúna disse o seguinte para Davi, esse terreno é seu. Rei, eu vou... que o senhor faça o que o senhor quiser dele, eu vou te dar bois para os holocaustos, e o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Araúna queria dar tudo que Davi precisava, porque ele era um rei poderoso. Talvez Araúna até admirasse Davi, e ele falou, eu vou te dar tudo isso. E o rei Davi, porém, respondeu, não, eu faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Olha o coração de Davi aqui, irmãos. Ele sabia que ele tinha errado. Ele sabia que pessoas estavam sendo mortas por causa do seu pecado. Foram 70 mil homens de Israel que caíram sobre essa praga. E o rei Davi falou assim, não, eu não quero ficar ileso dessa. Eu quero ofertar, eu quero realmente pagar o preço que é necessário. E fala que Davi pagou para ele 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno, e ali ele edificou um altar, ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão, invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Ou seja, guarde a espada. Cessou. O castigo que estava sobre eles
chegou ao fim. Então a gente vê que o grande pecado de Davi ali foi perdoado, por meio desse sacrifício. E Davi, então, começa a entoar um louvor de gratidão pelo favor de Deus. Quando a gente lê esse salmo, irmãos, a gente tem que ler ele à luz do fim da vida de Davi. Davi já estava chegando nos seus últimos momentos. Deus já tinha anunciado que seria um sucessor dele que construiria o templo, não seria o Davi. Então, Davi, nesse momento, resolve preparar tudo para quando chegasse aquele momento, Salomão, que foi o escolhido, não precisasse se preocupar com nada. Eu estou contando essa história toda porque esse salmo ele não foi escrito do nada. Eram essas as circunstâncias que cercavam o salmista. Eram essas questões que estavam, na verdade, afetando todo o povo. E quando ele escreve esse salmo, ele nem sabe que isso vai ser lido no templo, mas ele escreve com fé. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente está aqui diante de Deus, quando você se lança a fazer algo para Deus, é um movimento de fé. Davi escreveu um salmo, ele não sabia nem se Salomão ia olhar e falou, não, isso aqui é uma porcaria, eu vou escrever outro. Mas ele escreveu aquilo e aquilo foi lido enquanto o templo estava sendo consagrado a Deus. Então, esse salmo começa trazendo uma gratidão pessoal a Deus. Ele começa falando o quanto ele quer exaltar o Senhor, porque Deus o reergueu. Deus tirou ele de um tempo de angústia, de lamento. Deus levantou Davi. E ele falou assim, você não deixou que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Várias vezes na Bíblia, quando o povo vai atacar Israel, eles zombam de Israel. Mas quem leva a zombaria daqueles invasores é o próprio Deus. Deus defende o seu povo, irmãos. E aqui ele fala, Deus, eu te exalto porque o Senhor me reergueu e não deixou que os inimigos zombassem de mim. Isso aqui traz algo para nós, irmãos. Muitas vezes nós vamos passar por zombaria, muitas vezes as pessoas podem querer vir zoar da gente, da nossa cara. Ah, você agora é crente. Ah, você anda com a Bíblia. Que isso, cara? Isso é coisa do passado. Você é careta, você está totalmente fora dos padrões. Mas o coração de Davi ele não estava nem aí para os inimigos. Ele não estava nem aí para quem persegue ele. Ele conhecia o Senhor. Tanto é que ele fala assim, Senhor meu, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Nesse momento, nesses primeiros versículos, a gente vê que existe um motivo de gratidão, seja pelo livramento de morte, seja por um livramento da perseguição, ou até mesmo por uma cura. Quando o pastor Chang compartilhou esse salmo comigo, não tinha como ele não compartilhar a respeito do resultado que foi dado, da remissão total da sua doença. Quem que não vai agradecer a Deus quando isso acontece, irmãos? Se fosse numa Assembleia de Deus, ia estar todo mundo dando glória. Não é verdade? Porque são os feitos de Deus. O pastor fala, a gente está doente, o que a gente faz? Só pode orar, porque às vezes a medicação vai fazer o efeito para um que não faz para o outro. Às vezes tem efeito colateral em um e não tem no outro. Então, irmãos, em tudo que a gente vive, nós temos motivos para agradecer a Deus, porque Deus nos livra. Deus nos livra do inimigo, Deus nos livra de uma perseguição, Deus nos livra de uma doença. Quando nós passamos por aflições, irmãos, como nós reagimos? Ontem eu falei brincando dos 9 leprosos, porque no final das contas todos reconhecem que a gente tem uma dívida de gratidão a Deus. A gente sabe que Deus fez muito mais do que nós merecíamos, a gente sabe que Deus, na verdade, já fez tudo o que nós precisaríamos, mas ainda assim, muitas vezes, o nosso coração se revela insatisfeito. Imagina, então, numa situação de perseguição, de aflição, de doença, como nós reagimos? Ou melhor, vou fazer uma pergunta pessoal, já que é um tópico sobre gratidão pessoal. Como você reage nesse momento, irmão? Deus ele é diminuído pelas suas aflições? Esse Deus poderoso, esse Deus grandioso, ele é tido como menos porque parece que ele não está agindo? Isso vai mostrar como está a nossa fé. Isso mostra como está o nosso coração. E outra coisa, irmãos, na nossa vida a gente pode prosperar de uma forma, mas nós seremos provados em outra. Às vezes você conseguiu o emprego dos sonhos, mas de repente na sua casa as coisas não vão bem. De repente a sua família está maravilhosa, mas você perdeu o emprego. A vida é assim, a vida não é algo 1 mais 1 é 2, as coisas vão acontecendo de uma forma que você não tem controle. Então nós precisamos confiar nesse Deus e clamar para esse Deus. Eu estava conversando com o irmão, isso foi uma experiência muito legal.
E esse irmão, ele andava muito comigo no começo da fé, e ele estava compartilhando, ele falou, como eu era alegre no começo da minha caminhada, como as coisas eram simples, como eu buscava a Deus, como eu sentia a presença de Deus, e hoje as coisas não estão como antes. Só que sabe qual foi o papo que a gente teve antes? Qual era a condição dele hoje, no emprego? Não, hoje eu estou numa área, as pessoas contam comigo, o meu chefe quer pagar para um serviço de terceiros 15 mil reais, e eu nem ganho isso, mas é o trabalho que eu faço, então eu enxergo que o meu valor pode ser esse. E ele começou a ver, ele falando também das pressões do trabalho, da cobrança, do quanto isso tinha afetado a saúde dele. E aí, depois de nós conversarmos por horas, a gente caiu nisso e ele falou, como eu era feliz no passado. E eu falei assim, irmão, percebe uma coisa, às vezes o nosso conforto e a nossa segurança, elas criam para nós uma sensação de, talvez, autoconfiança. Quando a gente não tem um emprego, a gente mete o joelho no chão e começa a clamar, Deus, clamei por socorro, né? E tu me deste um emprego. Mas quando a gente está no emprego, parece que a gente não tem mais esse mesmo coração de ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso do Senhor. Então veja, irmãos, não estou dizendo que é errado a gente ter o conforto, a segurança, o sucesso, mas isso causa uma falsa sensação em nós de que tudo está bem, mas na verdade não está. Muitas vezes a pressão que a gente tem sofrido não estão nos levando para Deus, mas estão nos levando para uma condição de doença. Pondera como tem sido a sua vida. Aonde você tem investido o seu tempo? O que tem sido prioridade para você? Porque quando eu conversei com esse irmão, ficou muito claro. Eu falei, você não pode alcançar um e abandonar o outro. Alcance esse lugar na sua empresa. Alcance esse lugar de prestígio. Alcance esse lugar onde você está sendo bem remunerado e até mesmo sendo útil para aquele lugar. Mas não esqueça de quem te colocou lá. Não crie uma autoconfiança no seu coração. A gente vai ver que Davi fez isso, irmãos. Está lá mais para o finalzinho. Na verdade, essa segurança ela é carnal. Ela não tem a ver com Deus. Então, essa conversa sobre o trabalho desse rapaz e a vida espiritual dele me ensinou muitas coisas. E eu acho que tem tudo a ver com isso que nós estamos lendo. Reconhecer que vem de Deus. Reconhecer que todas as coisas vêm do Senhor. Por isso, nosso coração deve ser eternamente grato a Ele. Ele falou, Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Eu quero ler na minha Bíblia isso aqui, irmãos. Espera aí. É o mesmo Salmo, mas no versículo 5... espera aí, eu estou em outro já, né? Guarda esse ponto aí, porque ele está falando sobre Deus ter devolvido a vida. É como se eu estivesse prestes a morrer e o Senhor me trouxe vida. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é onde eu quero ver na minha Bíblia, porque tem uma parte muito interessante, a forma como foi traduzido, irmãos. No versículo 4 a 5, ele faz uma convocação. Davi não está sozinho querendo exaltar a Deus. Ele fala, cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Ele está chamando todo o povo para entrar em adoração, todo o povo para ter um coração grato, porque a ira do Senhor só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Ou, como diz uma música, né, e nós estamos acostumados com essa tradução, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hã? Cantou um pedacinho, né? Olha só. O versículo 5 na minha Bíblia, que é Almeida século 21, fala, porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O tema de hoje, irmãos, ele vai falar sobre ações de graça pelo favor de Deus. E a palavra de Deus fala que no favor de Deus está a vida. Se Deus encolher a mão, resolver não fazer nada por nós, nós estaremos prestes a cair na sepultura. Mas enquanto o favor de Deus, ele é derramado sobre o seu povo, nós temos vida. A nossa vida depende do favor de Deus. A nossa vida depende da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Mas isso não nos livra, irmãos, do choro. Ele fala, o choro pode durar uma noite, mas de manhã eu vou despertar com a alegria de Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Deus é muito bom, irmãos. Esse é o motivo de darmos ação de graças. E ação de graças, como nós vimos na mensagem passada, não é só abrir os lábios e falar obrigado, Senhor. A gente até pensou em cantar a musiquinha de criança, né? Muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer. Os adultos ensinam as crianças, e a gente reparou bem, o pessoal do louvor, né? Nossa, tem pouca música de gratidão, mas as musiquinhas de criança tem um monte. Então a gente fala para as crianças, agradeça a Deus, e nós mesmos não agradecemos a Deus. Você faz isso, mas não me siga no que eu faço, você faz o que eu mando. Então as crianças cantam, obrigado, eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Então veja, irmãos, é muito motivo de gratidão, é um motivo muito grande de gratidão. Nós servimos a esse Deus, um Deus que é vivo, um Deus que se preocupa com os seus servos, um Deus que se preocupa com os seus filhos. E esse Deus, Ele derrama a sua graça todos os dias. É uma graça que vem sendo derramada constantemente sobre nós. A sua misericórdia vai se renovando a cada dia. Se você pecou ontem, irmãos, quando você acordou hoje, a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. E isso, na verdade, deveria ter um efeito sobre nós. Abandonarmos o pecado para nos abraçarmos, nos firmarmos neste Deus. E não assim, já que Deus renovou sua misericórdia sobre mim, então eu vou tramar outra besteira aqui nesse dia, para na manhã seguinte vir a misericórdia de Deus sobre mim. Não, irmãos, porque senão nós vamos permanecer no choro. O choro dura uma noite, mas se nós permanecermos no nosso pecado, nós continuamos em trevas, nós continuamos dando as costas a Deus e a sua graça. Por isso que é uma ação conjunta. Por isso que aqui Davi está chamando todo o povo a glorificar a Deus. Você sabe que o culto, irmãos, o culto ele é o momento onde nós estamos convocando cada um a praticar essa gratidão coletiva. A gente não precisa de um ministro do Evangelho, de um ministro do louvor, de alguém que abre o culto, incentivando o povo a ser grato a Deus. Você não precisa esperar esse comando, comece a agradecer a Deus, porque você já deveria chegar aqui com o coração cheio de gratidão, porque você foi transformado por Cristo. Você tem contato com um Deus que é maravilhoso. Enxergar esse Deus, enxergar Cristo na vida do nosso irmão, é o motivo de nos unirmos em louvor a Deus. Percebe que Davi estava numa situação muito complexa aqui. Ele fala de morte, ele fala de choro, ele fala da ira de Deus. E depois ele fala do favor de Deus, que dura a vida toda. Irmãos, quando ele fala da ira de Deus, eu fiquei refletindo. A ira não é uma atitude de Deus que ele ficou bravo e de repente explode, igual a gente faz no trânsito, igual a gente faz com alguém que está sendo ofensivo conosco. A ira faz parte de um atributo de Deus. Nossa, mas Deus não é amor? Deus é um monte de coisa. Esse é um dos atributos de Deus. Porque a ira vem por conta do pecado. Se Deus ele ficasse inativo quando nós pecássemos, ele não seria Deus. Ele precisa punir o pecado. Quem aqui não tem pecado? Levanta a mão, por favor. Todos nós acendemos a ira de Deus. Mas em Cristo, essa ira foi aplacada. Igual quando Davi comprou o terreno, igual quando Davi falou, não quero saber, eu quero fazer essas ofertas, eu quero pagar o valor necessário, porque eu sei que isso vai custar algo. Custou a vida de Jesus, do próprio Filho de Deus, para aplacar essa ira, que segundo o salmista fala, só dura um instante. A ira de Deus matou 70 mil homens de Israel, porque ele quis fazer a contagem do povo. E Davi falou, a sua ira só dura um instante, mas o seu favor a vida toda. O favor de Deus, ele é estendido para todos os seus filhos, por toda a sua vida. Mas nós precisamos colocar o nosso coração em clamor, em esperança, em confiança nesse Deus, irmãos. Eu vejo que aqui, Davi ele nos faz questionar algo. Qual que tem sido o motivo do nosso choro? O que te faz chorar? O que te coloca prostrado? O que traz desânimo ao seu coração? E aí Davi nos lembra, isso pode durar uma noite, pode durar um curto período de tempo, mas Deus traz renovação. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso que nos faz acordar na manhã, disposto a seguir nessa vida, glorificando a Deus e agradecendo ao Senhor, apesar das provas. Porque o nosso Deus é um Deus que é bom. Então, dar graças, irmãos, tanto pessoalmente,
uma atitude de coração individual de cada um, quanto nós, como corpo, coletivo. Isso é algo que agrada o coração do Pai. Quando nós nos reunimos aqui, irmãos, eu sei que é difícil, cada um mora num lugar, cada um tem uma rotina, cada um tem seus desafios, mas o congregar é algo que agrada o coração do Pai. Quando nós estamos juntos, a gente não sabe o que isso traz. Porque lembra que Jesus, quando voltou apenas um, ele falou, cadê os outros 9? A gente falou lá no estudo, né? E falamos também no culto. O cara veio radiante, louvando a Deus em alta voz, se prostrou, mó teatro, vamos dizer assim, né? Uma cena dramática. E de repente Jesus falou assim, cadê os outros 9? Tipo, a expectativa de Jesus é que viessem os 10 com a mesma atitude. A expectativa de Jesus quando nós estamos no culto, quando nós vamos num grupo, numa célula, numa reunião da igreja, é que todos vão com essa mesma expectativa, com essa mesma alegria, com essa mesma gratidão, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não vai mudar porque hoje você está de saco cheio. O Senhor não vai mudar porque hoje você está triste. Ele não vai se mover porque, no sentido de mudar o caráter dele, de mudar a essência dele. E é isso que nós temos que olhar, irmãos, quando nós estamos passando pelo choro, quando nós estamos na noite. Olhar para quem Deus é. Olhar para aquelas obras de Deus que Ele fez em favor do seu povo. Se você está em Cristo, você é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Olha o que Deus está nos dando. Oportunidade de reescrever nossa história dia após dia. Eu não sei se você já passou por uma situação que, de repente, você falou algo que você não queria, você fez algo que você não devia, e aí você falou, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso, eu não falaria aquilo, eu não agiria dessa forma. O renovar das misericórdias de Deus nos traz isso à mente. Amanhã é dia de você começar de novo. Você começou a sua história de novo. Todo dia um novo começo. O problema é que cada dia que nós acordamos, nós carregamos aquela mesma tranqueirada dos últimos anos. E a gente não vê Deus, mas Deus está ali. O salmista viu Deus no meio desse desespero todo. E ele reconheceu, foi o Senhor. E aí ele faz uma convocação. Todos os seus fiéis, todos aqueles que realmente creem nesse Deus, vamos cantar louvores, porque Ele é digno. Irmãos, isso é uma coisa que cada um tem que buscar em Deus. Eu não tenho como animar você a olhar para Deus e ser grato pelo que Ele fez na sua vida. Você precisa entender isso com a sua mente, você precisa receber isso no seu coração. E juntos, aí o negócio pega fogo, amém? Aí é alegria pura. É muito mais do que quando o Flamengo ganhou de virada do River. O povo de Deus devia entrar em cada culto como foi a torcida do Flamengo naquele lugar, não é verdade? Amém? Um flamenguista falando. O resto é tudo River aqui, viu? São adoradores ou Rivers, né? Bom, só para brincar. Vamos voltar aqui, porque o choro só dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, eu fico pensando, é verdade, eu vi aquela alegria daquele povo. Fazia quanto tempo que o Flamengo não ganhava um título? Daquele... Falou que nem era nascido aqui, ó. E de repente eles ganharam, fizeram um feito, o cara fez... Imagina você fazendo 2 gols de virada no seu adversário numa final. O coração batendo a 1000. E a gente vem para o culto, a gente parece o River que tomou o gol, né? Ah, Deus, obrigado pela tua misericórdia. Não, cara. Essa mudança tem que ser do coração e tem que vir para fora. Essa alegria que irrompe pela manhã, ela deve ser transmitida pela nossa vida, irmãos. Por que será que a gente tem uma barreira? Por que será que nós temos esse desafio de mostrar os nossos sentimentos para Deus? De revelar aquilo que está no nosso coração de fato. Porque quando os flamenguistas viram o segundo gol, eu tenho certeza que os caras pularam, caiu o refrigerante no chão, ninguém brigou com ninguém, se abraçaram. Eu vi uns barbudos, uns gordos, careca beijando um outro, se abraçando, os caras tudo suado. Eu falei, mano, a alegria dos caras não impede que eles se abracem. E a gente vem na igreja tudo espinhudo, né? Já senta com 2 bancos, cada um do lado reservado. Põe a Bíblia aqui, põe a mochila aqui, não deixa ninguém sentar. Abaixa a cabeça, finge que está orando, só para não dar oi para o irmão. Irmãos, a gente está falando de gratidão. Ações de graça. Ações. Algo prático. Algo real, algo palpável. A nossa fé é prática, irmãos. Por isso que Ele chama todos. Ele convoca todos.
para adorar esse Deus. Terceiro ponto, ele fala de dar graça sempre. Uma atitude correta. Aí nós vamos explorar um pouco mais esse texto. Porque aqui, irmãos, Davi, ele estava se sentindo seguro. A gente vai ver que aqui foi o erro de Davi, porque ele fala assim, eu estava me sentindo praticamente inabalável. Ele falou, quando me senti seguro, eu disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Quando o Senhor esconde a face de nós, irmãos, quando você tem aquela sensação, parece que Deus não está falando, parece que Deus não está agindo, onde está Deus na minha vida? É aí que nós devemos temer. Porque se Deus não estende o favor para nós, se Deus não coloca a sua mão sobre nós, se Deus não proteger a casa, se Deus não edificar a casa, qual que vai ser a nossa posição diante disso? Não tem o que o homem faça. Por isso que o Davi falou, se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não agir, se o Senhor não operar, se o Senhor não decretar o teu favor, eu não tenho esperança. Mas isso tudo foi nos dado em Cristo, irmãos. Então, quando nós estamos ali cabisbaixos, desanimados, tristes, a gente tem que lembrar, trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele fala exatamente das misericórdias que se renovam toda manhã. E aí, ele fala assim, a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. E ele faz um apelo para Deus, né? Deus, se eu morrer, o que vai adiantar para o Senhor? Se eu descer a cova, qual vantagem vai ter? Por acaso o morto pode falar que Deus é fiel? Por acaso alguém que está lá no caixão vai glorificar Deus? Por isso que eu falo, a igreja ela é viva. A igreja ela tem que manifestar toda essa alegria que Deus nos deu. E eu tenho certeza, se começa em um, contagia o outro, que vai contagiar o outro, porque nós somos um corpo. Mas da mesma forma que se todos entrarem cabisbaixo aqui, não pode ter o melhor, pode ter o pastor Lucinho vestido de chapolim aqui na frente, ele não faz ninguém se animar. Como já fez em algumas épocas, né? Irmãos, não é esforço humano, não é apelos de palavras, mas são atitudes de coração. E a atitude certa, a atitude correta do coração é dar graça em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Quando você lê Paulo falando isso para a igreja, você fala assim, peraí, Paulo, como assim dar graça em todas as circunstâncias? Eu estou passando um momento muito difícil. Como assim a Bíblia fala para dar graça em todas as circunstâncias, se no meu passado aconteceu isso, isso e aquilo? A gente levanta muitas questões, mas o fato é que nós estamos olhando mais para o problema, nós estamos olhando mais para nós mesmos, nós estamos olhando para a nossa limitação e atribuindo isso ao nosso Deus. Mas o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus, ele permanece como sempre, firme, santo, poderoso, majestoso. Deus não vai sair do trono dele com medo. Deus continua governando. E aí a atitude dos filhos de Deus é clamar, pedir misericórdia. É realmente entrar na presença de Deus e falar assim, eu quero continuar vivo, lembrando que é o favor de Deus que nos dá a vida. Você tem vida, irmãos, para louvar a Deus. Deus te deu a vida para você glorificar a Deus por meio da sua vida. E a gente tem que entender o que isso significa, porque isso não é só levantar a mão e agradecer, mas é ter uma vida condizente com essas palavras de gratidão. É o coração, é o nosso interior. Então o pó não vai louvar a Deus, o defunto não vai proclamar a fidelidade de Deus, e aí por isso que ele clama por misericórdia. E aí essa passagem, irmãos, para mim ela é muito marcante, porque ela fala de trocar, de substituir. Ele fala que o Senhor mudou o meu pranto em dança. Você já viu um cara triste dançando? Eu nunca vi. O cara está triste e começa a dançar. Você fala, o cara está louco, né? Quem dança, irmãos, é porque está demonstrando alegria. Quem dança é porque está transbordando dentro dele, quer expressar aquilo. E aí ele fala que tirou a veste de lamento e colocou veste de alegria. Sabe o que é veste de lamento? É a veste que os leprosos usavam. É o pano de saco. É aquela veste que mostrava que você está deprimido, que você está triste, que é melhor que ninguém chegue perto, porque só vai ouvir lamúria. E aí ele fala, Senhor, quando eu clamei, eu pedi misericórdia, o Senhor foi o meu auxílio, o Senhor mudou o meu pranto em dança, o Senhor trouxe alegria na minha vida, e o Senhor tirou essa veste de lamento e me deu uma veste de alegria.
O Davi não ficou aqui bobo. Ele realmente estava transbordando de alegria, porque ele estava indo para a cova, ele estava indo para a sepultura. Ele reconheceu que se não fosse o favor de Deus, ele estaria morto, e quem está morto não louva a Deus. Então ele falou, já que eu estou vivo, eu vou louvar a Deus com tudo que eu tenho. Você está pronto e disposto para louvar a Deus com tudo que você tem? Será que a gente ofende o nosso irmão do lado se a gente se sente um pouco mais a fim de expressar o que nós sentimos por Deus? A gente é muito sistemático, a gente é muito calculista. Mas se a gente realmente pudesse expressar o que a gente sente por Deus, como será que isso seria manifestado externamente? E aqui, eu sempre falo, né, Davi, quando foi dançando lá na presença da arca, ele foi um cara estranho, que as pessoas olharam, até a própria mulher olhou para ele e falou, que é esse cara aí, cara doido, aparecendo todas as vergonhas dele, virando para lá e para cá e pulando, isso é rei, se comporta. Botou uma régua, siga esse caminho. A gente falava de adoração extravagante, né? Mas o pessoal achava que extravagante ia ficar berrando e pulando. Mas eu acho que é muito mais, é uma vida. É uma vida que você está demonstrando essa gratidão a Deus por tudo que Ele faz. Ontem, quando nós estávamos retomando a mensagem do culto passado, caiu a ficha para mim, eu falei, Deus, eu posso ter momentos da minha vida que eu sou grato, mas eu não tenho um estilo de vida de gratidão. Conversando com o pastor, que eles passaram por essa experiência, a família toda passou por essa experiência, eu vi assim como a gente pode mudar o nosso coração para olhar a Deus na situação e ser grato. Às vezes a gente agradece só quando o saldo é positivo, a gente agradece quando a gente faz gol, a gente agradece quando a gente ganha presente, a gente agradece quando a gente é promovido ou quando as coisas que a gente planejou deu certo. Quem é Deus para nós? A gente acabou de ver, Davi reconheceu, é no seu favor que eu tenho vida. E já que o Senhor me deu vida, eu vou te louvar. Olha isso, o Senhor me deu pranto, me deu dança no lugar do pranto e veste de alegria no lugar da veste de lamento, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Ninguém impede o salmista de glorificar esse Deus. Ele estava, lembra que eu falei, esse salmo tem que ser lido quase no final da vida dele. O final da vida de Davi foi triste, irmãos. Botaram uma mulher para dormir do lado dele, que ele não conseguia nem se aquecer já de tão idoso. Ele teve perseguição na família, filho matando filho, guerra dentro da sua casa. E Davi faz um salmo desse. Cara, você pode chamar Davi de adúltero, você pode falar que ele foi alguém que foi um assassino, mas, de alguma forma, Deus impactou o coração desse cara, que ele faz esse tipo de coisa. Escreve um salmo no final da vida dele, dizendo, Deus, te darei graças para sempre. E ele ainda ia passar muitas coisas, irmãos. Então, se você está esperando a sua vida ficar positiva para você começar a louvar a Deus, esquece. Se você está esperando acontecer todos os planos que você tem no seu coração para começar a louvar a Deus, esquece. Porque Deus merece ser louvado em todos os momentos, tanto no vale quanto ali no alto monte. Você pode estar no monte da transfiguração, vendo ali Elias, Moisés, Jesus, louvando a Deus. Mas também quando você estiver lá sendo tentado no deserto, a mesma atitude. É isso que Davi está nos ensinando nesse salmo, irmãos. E no final das contas, eu fiquei pensando assim, o que isso pode nos ensinar de forma prática, né? E o Davi é muito interessante, porque ele escreveu o salmo para ser cantado enquanto o templo estava sendo inaugurado. E eu te pergunto, onde estava Davi quando Salomão estava fazendo a dedicação do templo? Você sabe onde ele estava? No caixão. Mas enquanto ele estava vivo, ele louvou a Deus de forma intensa. Ele não viu o templo sendo lançado ali, talvez inaugurado, mas ele já estava decretando essas palavras para quando o templo fosse dedicado, aquelas palavras fossem lidas e cantadas, porque isso é para ser um louvor diante de Deus. Você não imagina esse salmo sendo cantado triste? Lá menor, não? Era um Lá maior, o sol, né? Então, esse salmo, ele foi colocado para ser cantado na construção do templo, e Davi deu testemunho do vacilo dele com Deus. Eu acho legal isso, né? Ele não omite os erros que ele teve. E ele reconhece, se não fosse o favor de Deus, eu já teria morrido. Se não fosse o favor de Deus, os meus inimigos teriam me alcançado. Se não fosse o favor de Deus, eu já teria sido morto pela doença que eu tenho. Eu já teria sido destruído pelo meu pecado.
mas eu clamei pela tua misericórdia, eu clamei pelo teu favor, e o Senhor me deu muita alegria, e por isso eu te darei graças para sempre. Davi, como a parte prática que eu estou falando, né, para a gente tentar aplicar isso na nossa vida, irmãos, ele não só escreveu um salmo. Como eu disse, já que o templo ia ser feito, eu gostaria que vocês abrissem comigo em 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, no versículo 3. Na verdade, todo esse versículo 29, ele é um capítulo dedicado para mostrar que Davi, ele separou ofertas para a construção do templo. Ele recebeu de Natã a palavra: ó, Davi, eu falei para você fazer tudo o que você tinha no seu coração, mas a verdade não é essa. Deus está me falando que não vai ser você que vai construir o templo. O que você faz? Você está frustrado. Você fala: então não vou fazer mais nada, não é assim? Então não vou participar mais. Então não vou escrever projeto nenhum. Não, Davi foi lá e ele falou assim: eu vou preparar tudo que eu puder para deixar engatilhado esse projeto do templo. No versículo 3, ele fala assim: além disso, por amor ao templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus o ouro e prata particular que tenho, fora tudo quanto preparei para o templo do santuário. Ele começa a falar tudo que ele deu. Ele tirou do seu próprio tesouro. Ele falou: eu não vou ver esse templo construído, mas quer saber? Eu vou dar tudo que eu tenho para que meu filho possa ter esses recursos para levantar o templo. Porque ele sabia que aquilo era a casa de Deus. Ele sabia que ali Deus seria glorificado. Ele sabe que aquele projeto ia unir o povo. E aí, mais para frente, do 13 ao 14, no final, quando ele está dando ações de graças e faz uma oração, ele fala: te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó Deus. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e damos a ti do que é teu. Irmãos, quando a gente fala de ação de graça, quando a gente fala de oferta, é esse coração. Deus, é tudo seu, o que eu posso dar para ti? Não tem nada que eu possa te dar, porque já é seu. É um coração que entendeu que a nossa gratidão, ela sempre vai para uma ação prática. Davi deu tudo que ele tinha ali para poder construir a casa de Deus. E o que eu aprendo com Davi nesse ponto, irmãos, para finalizar, é que, primeiro, ele nos ensina a amar a Deus como Deus é, por tudo que Deus é, e também por o que Ele faz por nós. E depois ele nos ensina a amar a casa de Deus. E por último, irmãos, as pessoas. Ele convoca os fiéis para louvar junto. A igreja. Nós somos um povo. E aí a mesma pergunta que Davi fez: quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós para ofertar essa pequena quantidade de dinheiro? O que isso é pesado para nós, se Deus já nos deu tudo e muito mais, se isso veio dele? Então, irmãos, eu quero incentivar todos a cultivar esse coração que realmente demonstra essa alegria da salvação, que realmente consegue expressar tudo que Deus é, tudo que Deus fez por você. O nosso testemunho ele vai ser muito mais impactante, irmãos, porque muitas vezes a gente quer vencer no argumento. O mundo está cansado de palavras. Se você ouvir opiniões, tem tantas opiniões por aí, até mesmo dentro, entre os teólogos, entre as igrejas, entre os grupos religiosos, todo mundo tem opinião, todo mundo tem argumento, as palavras já estão saturando os ouvidos. Mas quando você vem com a alegria de Deus, a alegria da salvação, um coração cheio de gratidão, e a pessoa te olha, ela fala: esse cara é tão maluco quanto aquele Davi que estava dançando. O que ele tem de diferente? Nós temos um Deus que estende o seu favor, e é esse favor que garante a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Não sei se mudou aí alguma coisa. Não mudou ou não vai ter? A Cátia está vindo, saltando pelos montes ali para louvar a Deus. Eu gostaria de, tem vários exemplos aqui que nós podemos dar do pessoal que serve aqui na igreja, né, em todas as áreas. Mas hoje aconteceu algo interessante. A Cátia chegou aqui, ela estava com a Bia. E aí nós ficamos ensaiando por mais de 1 hora, né? E quanto ela pesa? 7 pouquinho. Ela pesa 7 quilos e pouquinho, e a Cátia ficou segurando ela no braço. E estava louvando a Deus. Ensaio é chato, ensaio não é igual agora no louvor que você está solto. Você está preso com a partitura, brigando com os outros porque está errando, e por aí vai. Mas, de repente, passou-se 1 hora, ela estava segurando a filha dela, e isso não impediu ela de louvar a Deus. Então, irmãos, eu não sei se você está carregando algum pezinho aí.
Isso não pode ser impedimento para você louvar a Deus. E é outra coisa mais bonita, né? A Cátia falou, ela já vai acostumando. Porque os filhos estão sendo apresentados diante de Deus para adorar a Deus também. Os nossos jovens têm que adorar com intensidade. Vocês têm energia, vocês têm fôlego de vida. Eu falei, quando eu chegar com os 90 anos, eu quero, se possível, estar saltando lá diante de Deus, né, louvando a Deus, porque a bondade de Deus ela permanece por todas as gerações. Amém? É esse Deus que derramou o favor dele em Cristo para todos nós. Então, todos nós temos motivo de gratidão diante desse Deus maravilhoso. Amém? Então, vamos louvar o Senhor. Tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho. Senhor.
queremos sempre reconhecer o Senhor em nossos caminhos. Nunca esquecer, Senhor, que se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui hoje. Se não fosse pela Tua misericórdia ou pela Tua bondade. Por isso, Senhor, o mínimo que podemos fazer é nos entregar a Ti. E queremos sempre ter um coração grato e não agradecer somente por palavras, de palavras, mas que a nossa vida, as nossas escolhas venham demonstrar essa gratidão a Ti, Senhor. Não queremos esquecer de nenhuma das Tuas bênçãos. O Senhor é nosso Deus, nosso Pai. E o Senhor sempre nos deu o melhor. Nós reconhecemos isso, Senhor. Muito obrigada. Senhor, obrigado por mais um culto. Obrigado por mais um momento onde o Senhor ministra sobre a nossa vida. O Senhor nos faz olhar para Cristo, que é aquele que nos mostra e revela quem o Senhor realmente é. O Senhor é um Deus bondoso. O Senhor é um Deus rico em misericórdia. O Senhor é rico em perdoar. O Senhor é aquele que nos chama da cova. O Senhor é aquele que ressuscita o morto. O Senhor é aquele que cura o que está doente. E nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor é todo poderoso. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado por nos livrar, Senhor, de todo o laço do pecado. Obrigado por nos tirar de um lamaçal, Senhor. Nos tirar de um poço fundo, escuro, e nos dar uma nova vida. Nos dar novas vestes. O Senhor nos transforma, o Senhor realmente muda o nosso coração. O Senhor muda a nossa forma de pensar e de ver as situações. E é a sua graça, não é o nosso esforço, não é o quanto nós nos dedicamos. É o Senhor, é o teu favor que nos dá a vida. E por isso nós estamos nesse culto de ação de graças, juntos, reunidos para louvar o teu nome e te agradecer por toda a tua fidelidade, por tua bondade, por cada ato do Senhor em nossas vidas, na vida dos nossos familiares, na vida dessa igreja, Senhor. Nós queremos ser gratos por cada pessoa que tem servido aqui neste lugar. Queremos agradecer por cada família que se dispõe a estar em comunhão aqui conosco. Queremos agradecer cada líder, Deus, que tem aí pagado um preço, Deus, para te servir. Muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com certo sacrifício, Senhor. Mas nós sabemos que perto do que o Senhor fez por nós, isso não é um preço alto. Nós queremos consagrar a nossa vida muito mais do que as ofertas. Nós queremos consagrar o nosso coração a Ti, Espírito Santo. Nós queremos orar para que o Senhor venha agir de uma forma poderosa dentro de nós, para trazer esse mesmo sentimento que Davi teve, de querer render graças a Ti por toda a nossa vida, Senhor. Só o Senhor sabe o que cada um aqui tem passado. Só o Senhor sabe o desafio de cada casa. Mas eu sei que o Senhor é o mesmo Deus que esteve sobre essa inauguração desse templo, é o mesmo Deus que está aqui neste lugar, é o mesmo Deus que livrou Davi da sepultura, que trouxe, que cessou aquela praga sobre o povo de Israel, é o mesmo Deus que abriu o mar para o povo passar. É a Ti que nós servimos, Deus. Nos faz olhar para Ti em meio às dificuldades, nos faz olhar para Ti no meio dos desafios e nos ensina a passar com o coração cheio de gratidão, porque é o mínimo que nós podemos fazer por Ti, Senhor. Oferecer a gratidão dos nossos lábios, oferecer tudo o que nós podemos fazer com os nossos recursos e com as nossas capacitações. Nós consagramos a Ti, Deus, e agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que opera eternamente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Podem se assentar. Eu gostaria de ter testemunhos breves de gratidão a Deus. Se você não se sente ainda motivado, só não vem falar de futebol.
A Nakan vai compartilhar primeiro, aí depois mais 2 pessoas para compartilhar rapidinho algo que Deus fez na sua vida e que você quer ser muito grato a Deus, para compartilhar com os irmãos e incentivar os irmãos nesse movimento de gratidão. Eu quero glorificar a Deus em tudo. Na verdade, não somente pela notícia que a gente recebeu essa semana, né? De que o linfomas do pastor já está tudo curado. Mas realmente eu quero glorificar a Deus, porque Ele realmente sempre foi muito fiel a nós, né? Mesmo na doença, assim, no tratamento, Deus foi muito bom conosco, com o pastor, né? E eu glorifico a Deus, quero realmente testemunhar a obra de Deus na vida do pastor e da nossa família. Quero agradecer a todos vocês também. Eu acho que a gente agradece a Deus e também tem que agradecer aos irmãos que eu sei que vocês caminharam conosco, através de incentivo, de orações, e realmente muito carinho da igreja toda. E só queria terminar assim, compartilhando que recentemente a gente veio numa reunião de oração e foi o Rabino Bonen, né, que estava compartilhando sobre oração. E ele falou também que os judeus sempre glorificam a Deus. Eles falam assim, não importa a situação, eles bendizem o nome do Senhor. Mesmo num velório, né, você perdeu um ente querido, eles estão glorificando a Deus. E aquilo tocou muito o meu coração naquele dia, né? Eu falo assim, Deus, não importa o que acontecer, eu quero estar com a minha boca sempre glorificando, agradecendo a Deus por tudo, porque realmente Ele já nos deu o melhor, né? Que é Jesus Cristo. E assim, essa semana, quando a gente foi na consulta médica, meu coração estava meio, né? Vocês sabem, né? Que a gente fica torcendo, né? Querendo que realmente já esteja tudo bem. Mas assim, eu estava bem apreensiva. Mas aí me veio essa lembrança do que esse Rabino Bonen falou, né? Bendiga o Senhor em tudo. Se fala assim, ainda não está totalmente curado, você também agradece e vamos para frente, porque Deus está sempre conosco. E aquilo ficou batendo no meu coração, não, em tudo eu vou glorificar a Deus, né? E assim, humanamente falando, foi muito, né? Mas, ufa, que bom, né? E quando a gente recebeu a notícia, quando a doutora falou assim que está tudo bem, o exame dele veio limpo, está ótimo. E a gente vai continuar acompanhando, na verdade, durante alguns meses. Vai ter que fazer vários acompanhamentos. Mas, assim, creio que Deus é bom e é fiel, né? Amém? Muito bom, glória a Deus. Boa tarde. Eu, na verdade, não gosto muito de falar na frente. Eu não sou muito boa com as palavras, mas já faz um tempo que eu tenho tido essa vontade de compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo um pouquinho antes já, e também no acampamento e nas 2 últimas semanas aqui na mensagem, sobre essa questão da gente celebrar, da gente agradecer, de ter um coração grato ao Senhor. E o tema central do acampamento foi a questão da celebração, né? Fala assim, o mundo está aí celebrando várias coisas até sem sentido. E o cristão, né? Será que a gente celebra? A gente tem uma vida alegre em Jesus? E isso tem me feito refletir, assim, em muitas coisas na minha vida, e o que o Senhor tem me ensinado é a agradecer, a celebrar todos os sims, todos os nãos que Ele nos dá. Eu estive passando por um momento em que eu senti que muitas coisas que eu pedi para o Senhor, ou coisas que eu sonhei para, sei lá, essa fase da minha vida, ainda não vieram, ainda não aconteceram. Eu falo, nossa, Senhor, tem tantos nãos que o Senhor está me dando, né? E até um pouco antes, a questão da doença do meu pai era um não, que eu falava, nossa, Deus, por que um não, sabe? Mas Deus tem me falado que todos os nãos que Ele nos dá são muito importantes também, né? Esses nãos ajudam a nossa fé a crescer, a nosso caráter ser aperfeiçoado. E
o maior sim que a gente poderia querer, Ele já nos deu, né? E é um sim para a nossa salvação, e é um sim para o crescimento da nossa fé. Então, o sim mais importante a gente já tem, e isso tem que ser um motivo central da nossa alegria no nosso dia a dia, né? É o sim de que Jesus já veio, Jesus já morreu por nós, e nele a gente tem vida, e nele a gente pode ter uma vida em abundância. Então, todos os outros não são pequenos, todos os outros não são apenas meios em que Deus ainda está trabalhando em nossas vidas, e alguns não são necessários para que outros sims venham, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Se você não tem vivido uma vida de celebração, talvez você esteja olhando muito para os nãos, mas lembre-se que o maior sim Jesus já nos deu. Então, vamos voltar nossos olhos a Jesus e celebrar, porque Ele já nos deu a vida. Amém? Ninguém vai? Eu vou falar do Flamengo, tá? Tô falando sério. O hino do Flamengo fala assim, ó. Tem uma parte que fala... Não, eu tô falando sério, ó. Eu teria um desgosto profundo se não tivesse o Flamengo no mundo. Mas eu falo... Eu teria um desgosto profundo se não existisse Jesus na minha vida. E na vida da igreja. E... quando o Dio falou, nossa, aquela multidão lá, alegra o Flamengo ter ganhado? Me alegra, claro, eu sou flamenguista, me alegra. Mas o que alegra o meu coração é um dia ver um estádio cheio de gente. Eu quero Jesus, eu quero me arrepender. Eu quero ver um estádio cheio de pessoas, de várias denominações, várias igrejas falando, isso é o de menos. O importante é a igreja de Cristo estar junta para adorar. O que me traz alegria não é o Flamengo ser campeão mundial, mas é vidas ao redor estarem conhecendo Jesus Cristo. E isso é possível, porque se Jesus Cristo me salvou, por que Ele não pode salvar as outras pessoas? Se Jesus Cristo já fez o mais difícil, fez o impossível, que era morrer pelos nossos pecados, que ninguém poderia fazer isso, por que nós não podemos levar essa mensagem? E realmente tem muito a ver com gratidão, com celebração. Porque quando o nosso coração está alegre, as pessoas vão perceber. Quando a gente celebra ao Senhor, Cristo é exaltado, porque Ele vê, nossa, meu filho, minha filha está começando a entender que a nossa alegria não é pelas circunstâncias, mas nessa alegria é pelo que o Senhor Jesus Cristo já fez. E não estou falando de bênçãos, mas eu estou falando da morte e da ressurreição. Estou falando a gente saiu das trevas para a sua maravilhosa luz. E é isso que me dá alegria. Jesus Cristo. Aliás, eu acredito que deveria ser a maior forma de alegria do cristão. O casamento com a Jane é muito feliz? É muito feliz. Tem um trabalho feliz? Tenho, muito feliz. Mas nada disso se compara ao que Cristo já fez na minha vida e está fazendo. Vou falar mais um pouquinho só. Eu me lembro que quando eu conheci Jesus, eu falava, puxa, estou sem trabalho, não sei onde vou morar, não tenho namorada, mas tenho Jesus. Hoje eu tenho casa, estou pagando financiamento, mas um dia vai acabar. Tenho meu trabalhinho e creio que vai melhorar um pouquinho. Tem o Flamengo que ganha, mas sou muito bem casado, estou muito feliz com a Jane, mas posso falar piamente que o mais importante é que eu tenho mais Jesus, mais um pouquinho de Jesus. E esse é um incentivo. Busca o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele vai te dar a palavra de vida eterna. Só Ele vai dar a verdadeira alegria que vem dele, tá bom?
Agora não para mais, né? A gente dá glória a Deus, assim, nesses últimos meses foram meses difíceis para nós, mas Deus tem nos levado a conhecê-lo muito mais profundo, né? E uma das coisas que eu glorifico a Deus é por essa igreja local. Eu agradeço Ju, Isa, Tianaquan, Pastor Shang, que são autoridades colocadas em nossas vidas, e a gente sabe que vocês oram por nós, vocês se preocupam conosco, e nós somos muito gratos por isso, né? Gratos porque é muito fácil a gente apontar o dedo para os defeitos da igreja, e a gente esquece de agradecer que a gente tem um lar espiritual e que, com todos os defeitos que nós temos como seres humanos pecadores, a presença de Jesus ainda é maior do que tudo isso. A graça dele é muito maior e a misericórdia dele mais ainda sobre nós. Então, só queria agradecer a Deus pela vida de vocês e queria convidar a igreja para abençoar a vida do pastor Shang, da Tianaquan, do Ju, da Isa, né? Queria convidar vocês a vir aqui na frente. Eu queria estar orando por vocês. A gente sabe que o ministério pastoral não é um ministério fácil, né? É bem difícil, é duro. Tudo que é bomba e pepino, né? A gente acaba correndo para vocês, mas a gente reconhece que se não fosse esse amor que Deus colocou no coração de vocês para cuidar do rebanho de Cristo, acho que muitos de nós não estaríamos aqui. E somos gratos pela parceria, por sempre nos ouvir, sempre nos acolher e nos repreender também, porque faz parte da caminhada. E eu quero abençoar a vida de vocês. Eu convidei a igreja para estar orando, estendendo a mão sobre a vida deles e agradecê-los. Agradecer a Deus pela vida deles. Senhor Jesus amado, nós louvamos, Pai, por essa igreja. Obrigado por esse lar espiritual que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu amor que um dia nos alcançou, Pai. Obrigada porque nós não somos merecedores do Teu amor, mas o Senhor nos alcançou um dia, Senhor, e agradecemos pela vida dos Teus servos, Pai. Obrigada pela cura que o Senhor derramou sobre a vida do pastor Shang. Nós Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Agradecemos pela vida da Tianaquan, do Ju, da Isa, Senhor. Só Tu sabes tudo aquilo que eles têm passado, Senhor Jesus, por assumir o chamado que o Senhor colocou no coração deles. E somos gratos por essas autoridades impostas sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor Jesus, eles e cada liderança dessa igreja, Senhor. Derrama cada dia um coração sedento, Senhor Jesus, da Tua presença, mais fome da Tua palavra, do Teu discernimento, e que eles possam cada dia estar sensíveis à Tua voz, Senhor, para ouvir o Teu coração e serem usados por Ti, para que cada dia mais possamos Te conhecer e cada vez mais experimentar mais do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, Pai. Nós Te louvamos por essas vidas tão preciosas. Derrama do Teu renovo, da Tua cura espiritual, emocional sobre a vida dos Teus servos. Quantas vezes circunstâncias tentaram bater, mas mesmo assim permaneceram firmes e com os olhos fitos em Ti. Te louvamos porque em meio às crises, em meio às dificuldades, o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem sustentado e até aqui o Senhor tem ajudado, Pai. Aleluia, nós Te louvamos, Te agradecemos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Igreja, quem se sentir tocado e quiser agradecer, dando um abraço e abençoando a vida deles. Obrigada por tudo. Vocês são muito queridos. Estamos orando por vocês sempre. Com certeza.
seu nome aqui. Aqui, ó.